Muito bom dia a todos os presentes. E lá em Boa Vista, Brasil, onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim, na congregação do reverendo, que pastoreia o reverendo Daniel Melo, lá em Boa Vista, Brasil, e todos que estão lá com ele, nessa manhã de hoje, domingo, 30 de junho deste ano, 2024. Que Deus te abençoe grandemente, missionário Miguel Bermudes Marim, te guarde e sempre te dê todo o conhecimento e sabedoria do programa divino correspondente a este tempo final. Continue sendo de luz onde quer que fores, a todo o povo de Deus, escolhido de Deus, o qual está sendo preparado neste tempo para a transformação. Que Deus cuide de teus passos, guie teus passos e te abençoe grandemente. E saibas que aqui tem um povo que te ama e sempre está orando por ti. E pela tua esposa Ruth também, todos que te acompanham. E todos que estão nos vendo também através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, domingo 30 de junho, onde Deus nos permite chegar até este lugar e orar a Deus e estar glorificando seu nome com os louvores e estar prontos para receber da sua palavra, da sua bênção. Toda palavra vem por meio do instrumento. Consequentemente, a bênção, quando é falada por meio desse instrumento, que é a boca de Deus, no tempo em que Deus está dando essa bênção. Como disse nessa manhã, nessa semana Sara Melendes, minha esposa, 4 de julho, o qual eu peço a bênção do Altíssimo sobre ela, e que abençoe e aguarde e lhe dê muita sabedoria e entendimento para continuar sendo de bênção no ministério, que tudo se agrade o Senhor e que a cuide e a proteja de todo perigo, o qual tudo isso representa a igreja noiva também, a qual Deus protege neste tempo e nos ajude a chegar todos à terra prometida do novo corpo. E estamos em um tempo muito importante. Um tempo onde Deus está cumprindo o que Ele prometeu. Não está realizando outra coisa que não esteja nas Escrituras e no que foi profetizado, pelo qual nos unimos às palavras de Jesus quando falou ali no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, que é a escritura que o nosso irmão William usou ali para essa mensagem que temos para hoje. A simplicidade de Deus. E ali Jesus falou essas formosas palavras. Capítulo 11 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 25. Por esse tempo disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar.
Aí está o segredo, aí está o mistério. Saber quem é o Filho. A simplicidade de Deus. Podem sentar, por favor. Essa mensagem que estaremos vendo e escutando, ele pregou em 9 de fevereiro de 2014, aqui em Cayey, Porto Rico. E vamos ver em alguns lugarzinhos aí nesses extratos o que ele nos fala desta simplicidade, a qual Deus operou em cada tempo. Vejam, na mensagem, aquele que revela as coisas secretas, pregado em 20 de novembro de 2010 em São Paulo, Brasil. Deus abençoe o povo brasileiro. Lá, todos que estão ali. E Deus derrame bênçãos sobre o Brasil. As bênçãos que estão contidas para esse lugar. Diz nosso irmão William, e vamos ser bem-aventurados quando estivermos vendo o cumprimento dessas promessas, entendendo-as e crendo nelas, e estaremos recebendo a palavra que estará sendo trazida pelo Espírito Santo, operando esses ministérios, e estará operando o ministério de Jesus Cristo também. Recordem que foi o Espírito Santo quem operou esses ministérios em Jesus. Foi o Espírito Santo quem operou o ministério de Elias, em Elias Tisbita, Eliseu, João Batista e o reverendo William Branham no meio do cristianismo. Será o mesmo Espírito Santo novamente. Na mensagem do livro dos selos, a qual ele intitulou nessa série, começando com a mensagem Deus em Simplicidade, nos diz, na página 24. Embaixo, na página 24. Ou vamos a 23. Vamos começar na 23. Para ter toda essa parte onde ele começa a falar de Moisés, página 23. Diz, também nos dias de Moisés, era de novo um tempo de liberação. Quando Deus está a ponto de fazer algo para a liberação do seu povo, Ele manda uma mensagem a essas pessoas e é algo tão simples, como veremos na abertura destes selos. Em cima desse parágrafo, onde diz um tempo, aí escreve simples. E este é meu propósito em pregar isto primeiro, pois encontraremos que a abertura destes selos é algo tão simples. E à esquerda ele escreve simplicidade. É algo tão simples que os elementos educados passam despercebidos por uma distância sem medida. À direita desenha uma pedra angular e as eras. Recorde a simplicidade de Deus e como é que Deus se esconde na simplicidade. Agora note isto. Podem partir o átomo e todas essas coisas, mas quando chegam à questão da vida, nem podem dizer de onde vem. Deus se esconde numa simples folhinha de grama. Hoje podem mandar um foguete à Lua e fazer tantas coisas com o radar, mas, no entanto, não podem explicar a vida que existe em uma folhinha de grama. Isso é porque não pode ser explicado. É tão simples que passam despercebido. Agora note nos dias de Moisés.
quando Deus estava pronto para livrar os israelitas segundo sua palavra. E o que fez? Escolheu uma família simples, da qual não temos nenhum registro. Unicamente sabemos que eram da família de Levi. Êxodo 2:1. Era uma pessoa normal, talvez um oleiro que fabricava tijolos para o inimigo. Ele era apenas um simples escravo israelita, mas Deus escolheu essa família para que daí nascesse o libertador, uma simples família judia. Ele não escolheu a família do rei ou alguma família de muita fama, nem escolheu a família de algum sacerdote. Ou melhor, pegou uma família comum qualquer. Vê você? Essa é a simplicidade. Depois note no que ele fez. Produziu um filho comum, um simples humano. Ele poderia ter ordenado que o sol os libertasse se quisesse, ou até que o vento os libertasse, ou um anjo. Oh, aleluia! Deus pode fazer o que quiser. Você diz, mas irmão Branham, como você sabe disso? Porque Deus não muda seu programa. Por isso sabemos que neste dia a coisa tem que ser simples. Vê você como ele sempre opera na simplicidade. Mas Deus, lá no princípio, poderia ter ordenado que o sol, o vento ou algum anjo pregasse o evangelho. Mas ele melhor ordenou ao homem, o melhor ordenou o homem para esse propósito. E ele nunca muda. Isso é, nessa mensagem, que ele intitulou também Deus, se ocultando em simplicidade. Essa foi pregada. Vamos ver aqui. 12 de abril de 63. Foi depois desses dias que pregou os selos. Voltou a pregar esse tema. E veja o que diz. Na página 9 dessa mensagem diz: vocês sabem, Deus é tão grande, ele se oculta em simplicidade e depois se revela no mesmo em que se ocultou. E Deus é tão grande que pode se tornar simples, isso é o que o faz grande. Muitos passam despercebidos devido às maneiras tão simples em que se oculta. Sabemos que o homem não pode fazer nada disso. O homem não pode se fazer tão grande para se fazer tão simples, vem? O que faz que Deus seja tão grande é que possa se tornar tão simples, e Deus não se revela em grandeza, assim como nós chamamos grandeza. Agora, enquanto lemos a palavra e estudamos a palavra de Deus, encontramos a maneira que Deus faz as coisas. Ele jamais pode mudar seu programa. O que Deus diz, ele nunca pode retroceder quanto à sua palavra. Quando nós fazemos algo, eu posso fazer algo este ano e penso, isso está bem. Mas um ano ou a semana posso ver onde eu estou errado. Mas não é assim com Deus, porque Ele é infinito. Sua primeira decisão, se Ele é chamado em cena para atuar, então a maneira em que Ele opera com base nessa decisão é a mesma maneira como deve operar cada vez quando for tomada essa decisão novamente. Porque se Ele atua de certa maneira em certa decisão, depois o mesmo tema aparece outra vez, e se Ele não opera, não atua igual como atuou na primeira vez, então atuou mal da primeira vez. Ele escreve, Deus sempre igual em cada ocasião, paralela às anteriores. Vejam, se Deus promete enviar sua revelação ao povo, então é preciso ir às Escrituras, diz Amós 3:7, onde diz, não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos e seus profetas. Agora, continuando onde paramos na página 24 do livro dos selos. Ele nunca ordenou as denominações nem grupos de homens, mas ordenou que o homem pregasse o evangelho. Não ordenou máquinas, nem sistemas mecânicos, nem seres angelicais, mas ordenou o homem, ordenou o homem. E quando trouxe liberação para seu povo,
Mandou um simples ser humano nascido de uma família simples que eram escravos. Que Deus nós temos, se desenvolvendo em simplicidade. Agora note que ele permitiu que fosse educado com a sabedoria mundana para que assim pudesse falhar e mostrar que não é por sabedoria humana que seremos libertados, mas pela fé. Aí à direita escreve, libertados por fé. Deus permitiu que obtivesse uma educação tão elevada até o ponto que ele pudesse ensinar sabedoria aos egípcios. Ele era muito inteligente. Deus estava com aquela família simples que talvez nem podia assinar seu nome, e agora Moisés foi colocado nas escolas mais avançadas e obteve uma educação tão completa que até podia ensinar sabedoria aos mestres. Podia ensinar até os gênios. Deus permitiu que chegasse a esta condição para assim poder se manifestar em humildade. E aí a esquerda escreve simples. Para mostrar que a sabedoria humana não significa nada. E Moisés falhou miseravelmente em seu gênio. Deus o permitiu para cumprir seu propósito, para que falhasse. E, em verdade, falhou e até caiu. Agora, tudo isso foi para mostrar que não é por poder nem por força, nem pela sabedoria do Egito, nem pela sabedoria das nossas escolas, nem pelo poder dos nossos seminários, nem pelo número de organizações, nem pelo poder do ensinamento sábio, mas pelo meu Espírito, diz Deus. A sabedoria de Moisés foi por completo, quando se encontrou com Deus na sarça que ardia e tirou os sapatos e se humilhou e se esqueceu da sua sabedoria. Aí à esquerda ele escreve também a liberação para cima. Deus estava preparando a liberação. Tinha que treiná-lo em sabedoria humana para poder permitir que caísse e ensinar que não podemos nos apoiar no braço da nossa própria sabedoria, nem na sabedoria de qualquer outro. O deixou cair para mostrar sua mão. Vocês podem ver? Você pode ver o propósito de Deus em fazer isto era para poder se manifestar em humildade. Permitiu que Moisés chegasse ao posto mais elevado antes de se tornar o próximo faraó. Era um poderoso general no exército. Segundo a história, Moisés mesmo conquistou os países vizinhos. Depois, quando se converteu à obra de Deus com todo o seu talento, Deus o deixou cair de cabeça para então colocá-lo lá no deserto e tirar tudo aquilo a golpes. E depois aparecer diante de Moisés em humildade, enviá-lo com uma vara, um cajado na mão para livrar o povo. Aí em cima escreve tipo da palavra. E também escreve uma vara, um cajado é igual à palavra. Moisés não pôde fazer isso com seu treinamento militar, nem com sua educação científica, nem com força militar. Mas Deus lhe deu uma vara torta do deserto e com isso foi e libertou o povo. Deus na humildade. E aí ele escreve simples. Deus na humildade e na simplicidade. Deus estava na vara torta e em Moisés. Porquanto Moisés tinha a vara, o tinha Deus porque Deus estava em Moisés. Certo? Não com exército nem com forças, mas com meu espírito, disse o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Mas Moisés, com fé simples, tinha um entendimento pelos ensinamentos da sua mãe, que ele seria o libertador. Aí à esquerda escreve fé. E no versículo que ele leu de Zacarias 4:6, à direita uma pedra angular e as eras. E ele treinou a força militar para essa obra, mas isso falhou. Vê você? Ele tinha o entendimento, tinha educação, mas essas coisas não lhe serviram. Teve, pois, que se esquecer de tudo isso e vir à conclusão simples de tomar a Deus pela sua palavra. Depois libertou as pessoas. Aí à esquerda escreve simples.
Deus liberta por fé em sua palavra. Sempre foi assim. E à direita desenha uma pedra angular. E as eras. Na mensagem, por que tiveram que ser pastores? Nos diz na página 31. E note, essa mesma vara do pastor que estava guiando as ovelhas, você crê nisso? Ele certamente guiou as ovelhas. Ele tirou do Egito com aquela vara em sua mão. Podemos dizer muito mais disso, mas para enfatizar, ele guiou as ovelhas e enviou juízo sobre a rejeição dela. A mesma vara que foi de bênção para um, se tornou uma maldição para os outros. As mesmas águas da pregação de Noé, que o salvou, a ele condenar o mundo. A mesma vara que guiou Israel à terra prometida, condenou aqueles que o rejeitaram seguir o profeta pastor. Isso é correto. Foi feita uma vara de juízo à natureza. Note como Deus fala em sua natureza. Recordem que a vara nos foi dito que é a palavra. A natureza. Note como Deus fala em sua natureza. Se somente tivéssemos o tempo, eu escrevi uma nota aqui. Deus falando em sua natureza. Não temos o tempo de prová-lo, mas prová-lo depois pela serpente de bronze sobre a vara do pastor, sobre o qual ele envolveu essa serpente no deserto. Isso fala sobre a expiação verdadeira que viria para a doença e o pecado. Aquela mesma vara tinha se convertido numa serpente diante do faraó. E o próprio faraó tentou imitar isso com seus magos. E assim fazem os modernos faraós de hoje e crentes manufaturados, imitadores carnais da mensagem. Tentam imitar a mesma coisa sem saber de onde que vem. Escreve aí os imitadores. E colocá-lo dentro de alguma coisa denominacional, quando é tão livre dela como o ar é de ser enjaulado. É verdade, mas tento imitar, fazer uma imitação. E volto a escrever imitadores. Mas note, esse mesmo cajado de pastor comeu as outras serpentes. Onde estavam essas serpentes? Eram varas sobre o chão. E uma só vara foi levantada. Os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas minhas palavras não passarão. Isso fala de uma verdadeira expiação pelo pecado que viria. Em cima ele escreve, a vara de Moisés é igual. Cristo, a palavra. E come as outras. A vara dos magos é igual. A teologia humana, a palavra de homem, as quais deixarão de existir. E só a palavra de Deus permanecerá. Também o futuro de Israel ofereceu, e ali onde eu falei de Israel, agora no futuro, ali foi oferecida liberação da servidão de morte por um profeta pastor. Eles foram tirados da servidão por um profeta pastor com uma vara, vem? Falava sobre o futuro libertador de Israel, de morte e do inferno, por um pastor profeta do qual falaremos. Agora, para todos assim como conhecemos Israel, não recebeu a palavra do profeta pastor, nem todo Israel a recebeu. Agora note, eles se queixavam, quando estavam executando, fazendo os milagres, ele era uma grande pessoa, mas quando chegou a sua mensagem, isso era diferente. Todos os grandes sinais seguem a chegada de uma mensagem nova, sabemos isso. No deserto, eles se queixaram, no deserto, e morreram por milhares. Realmente, somente 2 deles cruzaram e foram salvos de 2,5 milhões. 2 dentre 2,5 milhões. Você diz,
Isso, o que aconteceu com eles? E estão eternamente perdidos. Todos eles, irmão Branham. Jesus disse isso. Eles disseram: nossos pais comeram maná no deserto e beberam da rocha. E ele, Jesus disse, e eles estão todos mortos, eternamente separados. Vem? Todos eles. Note, eles se queixaram sobre a maneira provista por Deus. Essa foi a razão pela qual morreram. Vejam, por que morreram? Porque rejeitaram a maneira provista por Deus. Agora, preste atenção que não escape essas últimas observações. Eles se queixaram. Um grupo que queixa. O que os fez morrer no deserto foi que eles se queixaram sobre a maneira provista de Deus, um profeta, a liderança de um homem. Me diga, quando Deus usou antes um grupo para guiar, você não encontrará na Bíblia um homem, eles. A palavra veio a Moisés. Ele escreve aí, se queixaram do caminho provisto por Deus. E foram separados eternamente de Deus. Coré, todos sabemos que ele se preparou ele mesmo e se queixou de que Deus não era justo. Ao fazer uma coisa como essa, em ter só um homem com a mensagem, ele disse: todos somos santos. Por que não podemos ter uma denominação? E por que não podemos formar isso e fazer aquilo? Ele escreve aí um homem com uma mensagem. Deus disse a Moisés: separe-se você dele. Tive suficiente disto. E recordem, Judas fala disso mesmo nos dias finais, ou seja, o livro de Judas. Isso é correto. Eles pereceram na contradição de Coré. Também sabemos o que aconteceu a Coré e aos demais que puseram em dúvida a palavra de Deus e a sabedoria de Deus quanto à liderança desse homem. Cada um deles pereceram. Ele escreve pereceram e também escreve a liderança de Deus em um homem, ou pastor profeta. Agora vemos Deus no pastor profeta mostrando seus futuros planos na próxima voz do sinal. Em Almas em Prisão nos fala algo ali também. Na página 31. Embaixo. Também nos fala onde diz: note aqueles judeus, homens educados e bem refinados. E Jesus disse: vós sois de vosso pai o diabo. Agora queremos imaginar que estamos num tribunal. E Deus me perdoe por tomar uma posição como a dele. Mas isso é só por um minuto para lhe mostrar algo. E você vem, diz, glória a Deus, eu falei em línguas, aleluia, eu sei que eu tenho. Louvado seja Deus, sim. É assim. Você tem? Lembrem bem daquelas pessoas em Israel. A Bíblia diz que depois que ele chamou a terra do Egito, os destruiu, porque não seguiram a mensagem. Eles comeram maná do deserto que Deus tinha mandado para alimentá-los. Estiveram na presença do mensageiro e viram a coluna de fogo, ouviram a voz de Deus e viram a confirmação. Mas por preferir crer em Coré, que disse, pode haver mais homens santos, pode haver isso e aquilo. Nós temos que ser santos também. Temos que fazer essas coisas. Todo o povo é santo. Deus disse a Moisés, separe-te, se afaste deles. Moisés disse, todos que estão do lado do Senhor, venham aqui comigo. Vem o ministério de Moisés aí fazendo uma separação. Então, Deus abriu a terra e essa os tragou, os engoliu. Eles também eram pessoas boas, seguramente. Eles eram pessoas de primeira classe. Mas esse não é o requisito. A palavra diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21.
Então não é aquele que começa, mas aquele que termina. E não há como evitar parte do caminho e depois chegar bem, porque ao fazê-lo, o rejeitariam a chegar à meta. Aí desenha uma estrela de Davi e ele escreve: não se pode evitar parte do caminho, porque ao chegar você será rejeitado. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William, e quem operou o ministério de Moisés foi o Espírito Santo, o anjo do pacto. Estará operando novamente neste tempo final. Estará operando esses 3 ministérios do Espírito Santo entre os gentios, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E daí retornará o povo hebreu. E agora podemos ver que vai ser algo simples. Por isso o reverendo William Branham, quando fala de todas essas coisas, diz que será tudo em simplicidade. Agora, isso do povo hebreu, vejam, no livro dos selos, na página 359. Vamos ver. 369. Algo aí dos hebreus. Vejam essa parte aqui, na metade da página diz: já em breve será tempo para que aconteça tudo isso do 6º selo. E quando isso acontecer, será o fim. E nessa hora a noiva já terá subido. E aí à direita escreve as bodas e desenha uma pedra angular e as eras. E a flecha aí dessa frase da noiva lá, aí uma flecha para a pedra angular. A rainha já estará em seu lugar. Enquanto isso acontece sobre a terra, ela estará lá celebrando as bodas com o rei. Então, o remanente de Israel é selado e pronto para sair, preparado para sair. E nesse tempo começam a se estremecer as forças da natureza. E escreve à direita, Apocalipse 7, 2 ao 6, 14, versículo 1. E ele escreve ali: terremotos são depois que os 144 mil são selados. Agora, na página 359, o irmão Branham nos fala de que tudo isso começa, o do selar os 144 mil, antes de começar a grande tribulação. Mas aqui neste escrito, na página 369, vejam, escreve: terremotos são depois que os 144 mil são selados. Isso é algo muito importante. Agora, isso será de uma forma tão simples que quando tudo isso completamente já estiver, e eu digo quando estiver completamente, porque já está se realizando um trabalho de uma forma tão simples que quando muitos dos que dizem: olha, e não se supõe que haverá um rapto? Olha, aconteceram todos esses eventos e nem perceberam que tudo isso já tinha ocorrido. Continua dizendo o nosso irmão William: portanto, ninguém poderá tornar difícil, ninguém poderá tornar complicado, porque Deus estará operando em simplicidade. E os simples entenderão. No livro de citações, na página 84, parágrafo 718, nos diz:
Pense, tudo correrá tão comum como possa ser. A mensagem de um fanático passará. E a primeira coisa que você sabe, este ministro foi a algum lugar e não voltou. Ele provavelmente foi caçar no monte, nunca voltou. Esse tipo foi a algum lugar. Diria que 1 de cada 100 milhões jamais perceberá algo dele. Somente que alguém estiver familiarizado com ele. Digam, bom, falta a moça, mas eu não entendo. Nunca se foi. Nunca ia assim. Não. E quando dizem que os sepulcros se abrirão, como vão se abrir os sepulcros? Quando não tenho tempo de entrar nisso. O que eu queria, vou ter que somente ensinar, mostrar a simplicidade de Deus e que todos os elementos químicos, cálcio, potássio e tudo, quando todo o material que sai em você se torna uma colheradinha, isso é correto. E o que isso faz é quebrá-lo de volta em espírito, vida. Deus somente fala e o rapto virá. E aí ele escreve, Deus fala sua última mensagem. Ouvirão a voz do Filho do Homem. Ou seja, a voz de um profeta. Então chamarás, diz Jó, e eu me levantarei. Agora vejam. Como também em São João capítulo 5 ele escreve que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, ele escreve em carne. Porque tem que ter um véu de carne para poder falar. Tudo o que será cumprido neste tempo final, o que falta, será por meio da palavra sendo falada. Diz que eles descobrem o sexto selo, o abrem, isso é cumprimento, ele coloca aí. Ou seja, que é conhecimento. Vejam a palavra sendo falada por meio desse instrumento. Não vai lá e os anjos virem e cavar os sepulcros para tirar um velho esqueleto morto aqui. O que é? É nascido de pecado para começar. Mas um novo, ele escreve teofania. Mas um novo e feito à sua semelhança. E desenha uma estrela de Davi ao final aí, escreve semelhança. E em cima ele escreve a ressurreição e os anjos. E uma mensagem fanática ou de um fanático. Agora continua dizendo. Esses são os sábios que no último dia compreenderão e entenderão. É que o simples será humano, o difícil será Deus, e o tornará tudo simples. Portanto, tendo tais promessas, temos que vigiar, como diz Cristo, que velemos. Velemos pelo quê? Pela vinda do Senhor. Porque Ele vem com seus anjos. No Monte da Transfiguração mostrou ali a ordem da sua vinda. E por isso foi mostrado Elias de um lado de Jesus e Moisés do outro lado. Essa é a ordem da vinda do Filho do Homem com seus anjos, vindo à sua igreja. E depois se revelará ao povo hebreu. Na página 119 do livro de citações, parágrafo 1060, que continua para o outro parágrafo, para outra página, diz: como foi prometido nos últimos dias, que como anjo Deus estava habitando em um corpo humano. Isso aconteceu antes que Sodoma fosse queimada. Ele se sentou com suas costas viradas para a tenda onde Sara estava. E ele disse a Abraão que ela estava pensando lá na tenda. Deus em um corpo humano vestindo roupas humanas. E essa é a única forma que Deus pode fazer hoje. É quando mora em tua carne, mostrando que Deus seria manifestado em carne humana. Jesus disse, assim como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. E aí ele escreve, Elohim é igual, Deus em carne. Na mensagem, o sétimo selo e a terceira etapa, pregado em 15 de março de 1998 em Assunção, Paraguai, diz, algumas pessoas talvez tropecem na simplicidade, mas Cristo disse,
Mas bem-aventurado aquele que não encontre tropeço em mim. Isso foi para a primeira vinda de Cristo e também para a segunda vinda de Cristo. Ou seja, que a segunda vinda de Cristo, esse instrumento pode dizer: bem-aventurado aquele que não encontre tropeço em mim. É uma bem-aventurança não encontrar tropeço no cumprimento da sua vinda. Oh, benditos sejam os escolhidos que não veem tropeço nisso. Esses são mais do que bem-aventurados. Porque tropeçaram lá com o véu de carne, onde estava se cumprindo a primeira vinda de Cristo, ou seja, a vinda do anjo do pacto. E no último dia, alguns tropeçarão também com o véu de carne, o anjo de Jesus Cristo, porque estará se cumprindo a vinda do anjo do pacto, do anjo que era muito diferente aos demais. Agora vejam. Quem é esse anjo? E o que esse anjo está cumprindo neste tempo final? Nada mais e nada menos que esse anjo que era diferente dos demais, ao vir em carne humana, nesse instrumento, ou qual é quem tinha o sétimo selo? Nesse instrumento, nesse véu de carne. É o véu de carne onde Deus estaria cumprindo no meio da sua igreja, sua segunda vinda. Tão simples assim. Vejam, nos diz na página 41 do livro dos selos. Diz: Deus pode levantar filhos a Abraão dessas pedras. Deus pode tirar uma gambá, ou um peixe, ou qualquer coisa. Se Deus traz sua mensagem e as pessoas não creem, Deus pode levantar uma gambá que creia. Deus pode levantar um peixe morto, ou uma gambá, ou pode fazer o que quiser. Que bofetada é essa geração! Vejam, na mensagem de Deus, em outras mensagens ele nos fala, o som incerto é, na mensagem o som incerto, nessa mensagem, ele nos narra algo que para os que estavam com ele ali era algo tão comum. Mas vejam, é o caso do gambá. E vejam essa história que ele nos narra aqui para nosso ensinamento. Diz: no outro dia, eu estava assombrado sobre qualquer coisa que aconteceu em muito tempo. Sou um grande amante da natureza. Vocês sabem que eu sou. Amo os animais. Simplesmente penso que são maravilhosos. Eu estava sentado na minha porta. O irmão Leo e Jane estavam ali. E o irmão e a irmã Woods estavam ali. E o pequeno Billy Gilmore, o leiteiro, estavam ali. E às 10 da manhã, pelo caminho veio algo, manquejando, arrastando uma perna atrás de si. E entrou pela minha porta e chegou até minhas escadas, meus degraus. Era uma gambá. Às 10 no dia. Elas estão cegas essa hora do dia. Estão cegas completamente. Na luz do dia. São animais noturnos que andam de noite. Elas pegam presas e andam em busca de presas e obtêm seu alimento de noite. Todos vocês sabem isso. Uma gambá é um animal comestível. E entrou pela porta. Eu saí a encontrar a gambá. Peguei um rastelo, uma vassoura de folhas, ou seja, um rastelo, uma vassoura de folhas. Eu pensei, que estranho. Talvez esteja cega.
O que a faz atuar e cambalear assim? Eu coloquei o rastelo sobre ela e se virou e olhou para mim e grunhiu. Eu pensei, algo estranho. E casualmente, olhei para baixo dentro da sua bolsa. Uma gambá é uma coisa além do canguru. Somente há dois que têm uma bolsa na qual levam seus pequenos. E na bolsa da gambá, ela tinha 8, 9 bebês sem pelo ali dentro. E um cachorro tinha agarrado a um carro, quebrou sua perna, o osso do seu ombro, moscas verdes por todas as partes sobre ela, larvas nos ouvidos e assim por diante. E aqui estava ela manquejando assim, e ela rosnou, porque ela pensou que eu estivesse procurando pegar seus filhotinhos. E eu disse, essa gambá tem mais qualidade de mãe nela do que muitas mulheres. Principalmente essa mulher que jogou seu nenê no rio no outro dia, para se livrar dele. Eu disse ao Jenny e ao Léo, sentados lá atrás, eu disse, venham aqui e lhes ensinarei um sermão. Eu disse, olha, vejam a moral dessa mulher, vejam a moral dessa dama. É um animal irracional, que não tem mais de dama nela do que... Porém, tem mais de dama nela do que 40% das mulheres americanas. A chamou dama, a gambá. Correto, eu disse. Ela tem pouco mais ou menos 1 hora para viver. Ou como ela se vê, mas ela passará essa hora lutando para proteger aqueles filhotinhos. E essas mulheres saem aqui e têm nenês, e os asfixiam, e os afogam, e os jogam no fogo e coisas piores que cães, piores que animais. A pequena dama não queria esperar. Ela nem mesmo queria parar, em parte. Ela foi diretamente para a minha escada. Agora vão ver quem a guiou ali. E esgotada, exausta, deitou ali. Tentamos fazer que se levantasse. Ela estava esgotada. Ela ainda estava grunhindo, sofrendo tão tremendamente. A senhora Woods veio, e o senhor Woods e os demais, e os outros disseram, irmão Branham, cremos que a coisa humana a se fazer seria matar a gambá. Esses coitados filhotinhos morreram de fome. Disseram, é a única coisa que se poderia fazer. Faria. Uma outra pessoa se aproximou e disse, irmão Branham, você não vai matar a gambá? Disse, mate-a. Ela está morrendo. Disse, ela está deitada aí sofrendo. Disse, tire os filhotinhos e mate-os. Eles estariam melhor. Disse, eles não têm alma. É apenas um animal irracional, apenas um animal, disse. Os coitadinhos morrerão de fome. A coitada mãe deitada lá e aqueles filhotinhos mamando aquele leite dela. E você sabe em que condição ela estava. Disse, eles morrerão. Eu disse, é verdade. Eu sou um caçador, mas não sou um assassino. Eu disse, eu gosto muito de caçar, mas eu não mato apenas por matar. Esse é um assassino. Isso é correto. Eu não mato nada que não possa comer, ou algo que eu não possa fazer uso, ou algo que esteja destruindo. Não matar por matar. Esse é um assassino. Não poderia fazê-lo, eu simplesmente não conseguiria fazê-lo. E eu sabia sensatamente que na esfera mental, na maneira correta de pensar, a coisa humana seria, a fazer seria matar a gambá e aqueles filhotinhos. A gambá estava morrendo, nunca recobraria a consciência. E os filhotinhos morreriam de fome. E bebendo daquele leite velho, coalhado da sua mãe, provavelmente morreriam sofrendo. O melhor a fazer é tirá-los do seu sofrimento. Isso era algo sensato. Mas algo aqui embaixo não me deixou fazê-lo. Muitas pessoas começaram a chegar. Recebi um telefonema, saí. Naquela noite, o irmão Woods e eu estávamos dirigindo pela estrada, ou seja, na noite anterior. E a irmã Wood e minha esposa vindo de lá em direção a Scottsburg, onde eu estava tentando descansar um pouco mentalmente, e o irmão Woods disse, vê aquele filhotinho de cachorro lá atrás na estrada? Disse, vai ser atropelado. Eu virei o carro e voltei.
apanhamos o coitadinho. Ele estava cheio de pulgas e piolhos e sarna comendo ele. Bom, qual seria a coisa sensata a fazer? Matá-lo. Eu não podia fazê-lo. Eu trouxe o cachorrinho para casa, comprei um pouco de pó de pulga e pulverizei nele. Apanhei o remédio para a sarna, dei uma boa e decente comida. O mantive guardado ali, tentando fazer que o cachorrinho se restabelecesse. Ele quer viver. Há algo sobre a vida que é real. Não imite o cristianismo. Obtenham vida. Vivam. Simplesmente não batalhe consigo mesmo dizendo, bom, eu sou um cristão. Eu não deveria fazer isso. Eu não deveria fazer aquilo. Vivam. Há um que se interessa por vocês. Naquela noite, às 10h30 ou às 11, aquela pequena gambá ainda estava deitada inconsciente. Ou seja, já era de noite. Moscas verdes em volta dela toda. O ombro quebrado, deitada, ali sofrendo, morrendo. Muito tempo depois, Billy entrou. Ali estava a velha gambá deitada ali atrás. Aqueles pequeninos tentando mamar um pouco mais de leite dela. A vida saindo da mãe. Ela ainda estava gemendo terrivelmente. Ela tentava se levantar e não conseguia. Ela tentava se levantar e não conseguia. Eu não podia tirar aquela pobre gambá da minha mente. Eu pensei, Deus, eu deveria entrar e apanhar uma arma e matar essa gambá. Mas eu não posso fazê-lo. O que acontece, Senhor? Eu andava de um lado para o outro, no chão. A luz do dia chegou, o amanhecer chegou, a luz, a velha gambá deitada ali. Eu voltei e pensei, ó Deus, ali está ela, esse sol quente, deitada ali na minha escada. Comecei a caminhar novamente de um lado para o outro. O bendito Espírito Santo me deteve e disse, você a chamou de dama. Você a defendeu por ser uma verdadeira mãe. E eu a enviei à sua casa para receber oração. E você a está deixando ficar deitada ali como uma mulher no degrau da sua porta. Eu disse, Deus perdoa. Deus perdoa o teu estúpido servo. Tem outro lugar onde ele diz que foi quem o enviou. Vamos ver se eu consigo rapidinho. No amor divino, tema amor divino. Ouvi uma voz que disse, está contando aqui também isso que aconteceu. Ouvi uma voz que disse, eu te enviei a ti. Ela permaneceu deitada como uma dama por 24 horas, esperando sua hora, sua vez, para que se orasse por ela. Agora vejam isso. E tu não me mencionou a mim nenhuma palavra com relação a isso. Eu disse, bom, eu nem sabia. Disse, pois, quer dizer que tu me enviaste aí essa gambá? Vejam, se Deus tem cuidado com isso. Pensei, o que acontece comigo? Estou falando sozinho? Me surpreendi me respondendo a mim mesmo. Agora vejam, aqui continua dizendo. Eu disse, Deus, perdoa teu estúpido servo. Eu saí ali e disse, Deus,
se tu és suficiente misericordioso para tratar com um animal sem inteligência, que tem bastante de dama nela para criar seus filhotes, para enviar uma gambá ignorante até o degrau da minha porta, para receber oração? Ó Deus, cure a gambá. No nome de Jesus Cristo eu oro. A gambá virou-se e olhou para mim. Levantou seus pés, apanhou seus filhotes, o colocou ali dentro, como se inclinasse a cabeça e dissesse: obrigado. E saiu para a floresta regozijando. Ela conhece muito mais do que os pregadores conhecem às vezes. Ela segue a orientação, a liderança do Espírito Santo. E o irmão Branham, o editor, golpeia o púlpito 3 vezes. Se Deus pode tratar com uma gambá, quanto mais poderia Ele tratar com um humano, se ele somente reticências? Não há som incerto quanto a isso. Deus usa animais para ensinar serviços. Certamente que usa. Vejam. Se Deus, um Deus tão grande, o Criador dos céus e da terra, se inclina a uma simples gambá e a move, porque Ele foi quem fez com que ela fosse até ali, que seu profeta sentisse amor por ela. Vejam, até as coisas mais simples e mais singelas, aí está a grandeza de Deus. Agora, se o faz assim, com um animal, quanto mais pode fazer com você? Quanto mais com aqueles que lhe pedirem. Ele disse que tu não me disseste nada. Vamos ver onde foi, se foi nessa outra. Em amor divino. Tu não me mencionaste a mim nenhuma palavra com relação a isso. Até agora, diz Jesus. Qual que é a escritura que diz? Até agora não pediram nada em meu nome. Pedi. Qual é essa escritura? Se conseguem aí rapidinho. João 16. Dezesseis, 23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Aí ele escreve Marcos 11, 22 ao 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas por figuras. Vem a hora em que não vos falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Não, o próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes. Recorda onde diz o irmão Branham? Todos aqueles que amam sua vinda. Ame-o, diz. Ele no livro de citações, numa parte. E assim foi na primeira vinda e assim é na segunda vinda. Pois o próprio Pai vos ama, visto que vós me amaste e crestes que vim de Deus.
Agora, continuando aqui, onde paramos na página 41. Que bofetada a essa geração, livro dos selos. Eles tropeçam com isso e se colocam a discutir isso e aquilo. E Deus manda um animalzinho simples que reprimenda. O que acontece? Deus em simplicidade. Ele mostrando sua grandeza. Isso repreende os homens dessa geração pela sua incredulidade. Agora, hoje em dia, pensam como sempre pensaram, que tem que ser feito da sua própria maneira, como se fosse o sabe-tudo. Agora, se há algo chamado a cura divina, como aquele homem católico me disse faz pouco tempo, um chamado Ayers, quando fui a Houston para ver seu filho, ele me disse, se isso fosse dom de Deus, teria que vir pela Igreja Católica. Os metodistas pensam que tem que vir pelas suas, os pentecostais pensam que tem que vir pela sua. Mas não veio por nenhuma delas, veio simplesmente no poder da ressurreição de Jesus Cristo se escondendo. Correto. Guarde-o bem, não deixe que isso lhes escape. Mas retém seu coração, recorde e medite sobre isso. Pensam, pois, que tem que vir da sua própria maneira, ou da sua denominação. E se não vem dessa maneira, então não é de Deus. Como diríamos aqui, que calças. Ou seja, também estão tentando mandar em Deus. Deus cumpre o que Ele promete, como Ele já tem predestinado, desde antes da fundação do mundo. Goste ou não goste das pessoas, ao escolhido o que lhe interessa é ver o cumprimento, crer de todo o coração e seguir em frente e deixar de estar escutando coisas nécias de pessoas, mas escutar uma só voz. Recordem que não há desculpa no final. Não, é que eu falhei. Errei. Lemos ali. Deus não vai com isso. Dizem que é psicologia que vem do diabo, mas não pode ser de Deus, porque se fosse de Deus, teria que vir da sua própria maneira, assim como nós temos interpretado. Assim teve que vir Jesus aos fariseus. Teve que ser dessa maneira. Se Deus vai enviar o Messias, eles já tinham interpretação de como tinha que vir, e como veio de outra maneira, então não foi o Messias para eles. Foi o melhor, um filho ilegítimo, foi um Beelzebu. Mas era Deus escondido na simplicidade, o mesmo que dizem hoje. Este é um usurpador, este é um Beelzebu. Este tem demônios. Exatamente igualzinho. Como seus pais falaram há 2000 anos atrás. O chamaram de Beelzebu, aquele que eles estavam esperando. E neste tempo, o irmão Branham diz que seria paralelo em tudo. E se é em tudo, busque o equivalente neste tempo. Os mesmos que estão contra o cumprimento da visão da carpa e o que Deus está realizando no meio do povo, trazendo a fé de rapto aos escolhidos. Há um grupo também que está combatendo, falando contra a manifestação da coluna de fogo do Espírito Santo, operando e cumprindo o que Ele prometeu. Deus operando a toda simplicidade no meio do povo, como atuou 2000 anos atrás. O precursor tem que ser um homem com tal grau de educação. Isso pensavam nesse tempo. A cada ano, quando ordenavam seus ministros e os mandavam como missionários para serem prosélitos e engrandecer a denominação, com cada um pensavam, este vai ser o precursor que virá. Mas Deus o levantou do deserto onde não havia seminários nessas coisas. Deus estava se escondendo na humildade, na simplicidade. Agora concluindo, me deixe dizer isto. Ao rejeitar a simples mensagem de Deus e sua maneira tão simples, é escolher a destruição eternamente. E ele escreve, ao rejeitar. Agora, isso é quando nós falamos das coisas simples. E as pessoas pensam que pode zombar.
dar pontapé e fazer o que quiser com a mensagem, mas isso é separação eterna de Deus. Aqueles que morreram no dia de Noé e não deram atenção à sua mensagem pereceram. Depois Jesus foi pregar nas correntes de trevas durante sua morte, antes de ressuscitar. Ele foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisão, que não se arrependeram durante a grande paciência nos dias de Noé. Quando este homem simples pregou uma simples mensagem de Deus, ele foi e disse: Noé pregou que eu viria, agora que estou correto. Aqueles que não atenderam a mensagem do profeta Moisés lá no deserto, o qual recebeu de Deus e o qual foi corretamente vindicado com a coluna de fogo, foram guiados ao deserto, depois tentaram se levantar e fazer uma organização. Todos eles pereceram e morreram no deserto, com exceção de 2 homens, Josué e Calebe. Depois, nos dias de Jesus, os fariseus estavam tão cegos que não puderam ver. Consequentemente, olharam para trás e disseram: nossos pais comeram do maná no deserto. Então Jesus respondeu: e todos estão mortos. Eles viram a glória de Deus e andaram na luz de Deus, andaram na luz da coluna de fogo, andaram na presença do seu poder, andaram pelos lugares que o Espírito Santo lhes preparou, comeram do maná que caiu do céu, o qual Deus proveu, e até com tudo isso, pereceram e foram ao inferno. De que lhes valeu? Todos estão mortos. Você pode examinar essa palavra morte, e significa separação eterna da presença de Deus. Todos estão mortos. Todo aquele que rejeitou Jesus Cristo pereceu. E todo aquele que rejeita Jesus Cristo em sua segunda vinda perecerá também. Vê você o que eu quero dizer? O rejeitar essa simplicidade de Deus. Ele escreve aí no meio: ao rejeitar a simplicidade de Deus. Não é simplesmente questão de dizer: bom, pois eu errei. Aqui que está essa parte. Não é simplesmente questão de dizer: bom, pois eu errei. Não se faz dessa maneira. Deus não recebe dessa maneira. A pessoa perece eternamente. Nos convém estar pensando nisso e estar pregando Deus em simplicidade, porque depois, quando ele, na página 472 do Selo diz: quando estava pregando sobre sede humilde, realmente não percebia o que estava falando. Será de uma maneira tão simples. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelado lá no Vaticano, mas o melhor vem como o nascimento de João Batista, como o nascimento de Jesus lá no estábulo. A hora está à mão. Ó, irmão, aqui estamos. Nos convém estar pensando nisso. Agora a coisa tem que ser corretamente identificada com Deus. Se é assim, então é sua palavra. Como aqueles que rejeitaram Moisés, Elias, João, Jesus Cristo, cada um em seu dia. Ele, na página de notas, quando termina essa mensagem, essa folhinha de notas, ali, ele escreve, se referindo a essa página: quem rejeita a mensagem e a simplicidade em que vem, perece eternamente. Agora nosso irmão William continua dizendo, neste tema, o 7º selo e a 3ª etapa. Mas bem-aventurado aquele que não acha tropeço nele, no véu de carne no qual Deus estará cumprindo o seu propósito nesse último dia. E onde estará o 7º selo manifestado? Onde estará o anjo do pacto manifestado? Onde estará o anjo que era diferente dos demais manifestado em carne humana? E isso é a vinda da palavra em carne humana. Será a palavra encarnada em um homem. E por meio desse homem, a 3ª etapa manifestada no tempo final. Na página 151 do livro de citações, nos diz, no parágrafo 1345,
E a glória de Deus estava ali dentro, até que eles não podiam ver como ministrar. Amém. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier pela sua noiva. Se diz que fechará os olhos, é pela maneira tão simples que ele ia cumprir essa promessa. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier pela sua noiva. Ela será selada no meio da noite, assim como foi a eles. Eles nem sequer haverão ir. Aí embaixo escreve, não podiam ver como ministrar. E também escreve à meia-noite, ao lado esquerdo para cima, à meia-noite. E também escreve o rapto. E em cima aí escreve a glória de Deus. Quando ele vier, fechará os olhos de cada teólogo. Na 125 também nos fala de tudo isto. No parágrafo 1113. A igreja gentia também foi cegada do véu depois de que foi arrancada e mostrada a Deus. O véu eclesiástico. Como? Velando a palavra em um ser humano outra vez. Isso é exatamente o que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel teria crido. Mas sendo que não podia ser um anjo, tinha que ser um homem. Amém. Deus não pode quebrantar sua palavra. Nos últimos dias diz que tem que ser a mesma coisa outra vez. Vem o que cegou Israel? Aquele homem. O que foi que cegou Israel? Esse homem simples, operário da construção, que humanamente era impossível que estivesse se cumprindo ali a vinda do Messias. Mas como vai ser? Esse rapaz foi criado com todos nós. Impossível que seja o Messias. Como dissemos essa manhã. Entre nessa história. Entre nas Escrituras. Se coloque nesse tempo lá. E veja para ver se você iria crer em Jesus. Porque agora qualquer um, isso está escrito ali. Agora qualquer um sabe que Jesus é o Messias. Mas entre nas Escrituras, olhe sua vida e veja se você iria crer em Jesus. O mesmo que você está crendo hoje. Isso teria feito no tempo de Jesus. Se você agora está crendo no cumprimento da sua promessa, obrigatoriamente no tempo de Jesus, iria ser um discípulo de Jesus, um dos seguidores de Jesus. Isso não falha. 2 mais 2 é 4. A atitude que você está assumindo hoje é a mesma que teria assumido no tempo de Adão, de Sete, de Abraão, de Noé, de Moisés, de Jesus e de todos os anjos mensageiros das eras. A mesma atitude de hoje é a mesma que você teria assumido nesse tempo passado. Oh, bendito seja Deus que tomamos a posição de crentes no cumprimento das suas promessas. E isso porque somos os escolhidos de Deus, predestinados de Deus, para recebê-lo. Diz, tu és um homem se fazendo Deus. Porque isso diziam de Jesus. E era Deus se fazendo carne. Isso era para que eles o matassem. E hoje, porque a mensagem veio por homem e não por anjos, vem? Deus não pode mudar sua maneira, mudar sua palavra. Ele disse que não mudava. Ele disse que não mudava, vem? Notem. Prometeu. E os gentios estão tão cegos hoje como Israel estava. Por causa do quê? O véu.
Deus velado em um ser humano cegou Israel. Notem como cada um é cegado. A um cegará, ao outro revelará a verdade. Fechará os olhos de uns e abrirá os olhos de outros. Por isso dizia: te louvo, Pai, que escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste às crianças. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Por isso ele dizia: bem-aventurados vossos olhos porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem. Tudo que os profetas e justos desejaram ver, o que vós vedes e ouvir, o que vós ouvis, e eles não ouviram. Mas bendito seja o Senhor. Vocês bem-aventurados, filhos de Deus, que são neste tempo final os bem-aventurados, estariam vendo e escutando o que muitos profetas desejaram ver, ouvir e receber. O que o próprio irmão Branham disse: quase me estendo para alcançá-lo. Ele desejava estar aqui. E vejam vocês, a você e a mim, nos foi dada essa bênção tão grande de estar com nossos pés colocados no lugar onde ele queria descer. Ele dizia: eu tentava descer, mas não podia. E qualquer um, vendo essa manifestação tão grande de Deus no meio do povo. Isso era vontade de se lançar de peito. Vem que tentou, ou seja, que tentou. É porque sabia que estava a pontinho de descer, mas ainda, aí lhe foi o melhor mostrado, tudo que estava se realizando. Olha essa mulher agora vai entrar. Olha como a colocam lá dentro. Espera um momento, olha lá mesmo. Olha como sai. E ele se assombra. E sai então a mulher empurrando a maca. E porque ali dentro, espere, ainda apenas está vendo algo. Veja esse homem com muletas. Aí vai o homem. Não sabemos se faltava um pé. A coisa é que quando sai, é que sai com as muletas para cima. Oh, glória a Deus! Algo está passando aí dentro. O que era? Era o cumprimento da vinda do Messias. Era o cumprimento da sua segunda vinda. Nessa manifestação no meio do povo, nesse instrumento. Porque ele disse que quando desceu, ele escutou algo ali dentro. E escutou o nome. Quer que o mencionasse, ou quer que o escutou, enquanto estava se realizando esse ministério, essas coisas ali dentro. Mas depois dizia: recordas o nome que buscava quando sonhaste disso? Ou seja, que se há um nome, tem que ter alguém que tem esse nome. Agora vejam, tudo em simplicidade. Ele tentava descer, não podia. E nós estamos aqui hoje, com nossos pés, este corpo que Deus nos deu, e podemos caminhar, e podemos orar a Ele, podemos cantar, glorificar seu nome, desde o lugar onde Ele desejou descer. E hoje você está aqui em carne e osso, vivo, cumprindo, e sendo parte desse cumprimento, dessa profecia, dessa visão. Na 114, aí embaixo também fala de algo importante aí nessa 114, como era feito em cada era. Divindade velada em carne humana. Notem, ele fez os profetas, eram divindade velada. Era a palavra de Deus. Isso é correto. Velada em carne humana. E ele escreve no meio desses dois parágrafos: pelo véu, cegará uns e abrirá os olhos de outros. Por quê? Pelo véu de carne. E também escreve os profetas, dois pontos, um pouquinho mais abaixo, divindade.
A palavra velada em carne. Em cima da 1113 também aí escreve: fechará um e abrirá os olhos de outros. E também escreve a vinda de Cristo. Ou seja, o cumprimento da vinda de Cristo, do Messias, do ungido. Fechará uns os olhos e a outros o abrirá. Continua dizendo agora: agora vocês viram como será que Deus estará operando neste tempo final? Por meio da palavra encarnada em um homem. Por meio da palavra encarnada em um homem virá a terceira etapa em suas diferentes fases, tanto para a sua igreja noiva, como para as virgens insensatas e também para os perdidos. Na página 93 do livro de citações, parágrafo 806, nos diz: eles absolutamente não podem encontrar, porque ele mesmo se torna demasiado simples. Agora observe, e isso por si é o mistério da revelação de Jesus Cristo. Isso por si mesmo não pode ter nada mais que Deus, e você não pode fazer algo tão simples como ele se faz. Ele escreve aí: não pode encontrar a Deus em simplicidade, em carne humana. Não podem encontrar Deus em simplicidade, em carne humana. Agora vejam na mensagem: ministros fazendo a vontade de Deus até obter a promessa, pregado em sábado 7 de março de 2009, nos diz: portanto, a palavra de Deus para o povo, Deus a coloca na boca de um homem, no qual estará o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, ou seja, o anjo do pacto. Por isso diz em cada era: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é o que está falando através do mensageiro do véu de carne correspondente a cada era. E para o tempo final, estará falando mais acima, na era da pedra angular. E serão bem-aventurados todos que estarão escutando, porque Cristo, Espírito Santo, estará falando por meio de carne humana, do instrumento que ele tiver para ser o mensageiro dessa era. Na página 70 do livro de citações, também nos diz ali, parágrafo 605, diz: onde está esse que vai semear essa semente para essa igreja do tempo final? Onde está essa semente amadurecendo? Esse Elias prometido? E imediatamente depois desses dias, assentará a grande tribulação e queimará a terra. Então, ao regresso da igreja e a noiva e Cristo caminharão sobre suas cinzas no milênio, quando a terra é purificada pelo fogo, e ali eles reinarão. E os pagãos, que nunca ouviram o Evangelho, serão levantados nesse tempo. E os filhos de Deus serão manifestados. Se ele vai reinar, ele tem que ter alguma coisa sobre o que reinar. Ele tem que ter um domínio. E eles governam e reinam com Cristo, e Cristo governa as nações com uma vara de ferro. Então o Evangelho... Então os filhos manifestados de Deus, com a autoridade como ele tinha quando ele estava aqui, vem, ali virá o milênio, nesse reino, vem sobre as cinzas. Assim que eu estive vigiando por alguma coisa, nos passou em humildade, nós erramos? Já se foi, a igreja é deixada em seus pecados? Se isso é assim, então é mais tarde do que vocês pensam.
Se não, então vem um com uma mensagem que enquadra perfeitamente com a Bíblia e uma obra rápida rodeará a terra. A semente sairá em jornais e material de leitura até que cada semente predestinada de Deus tenha o escutado. Então, quando isso acontecer, haverá uma reunião de todos e Jesus aparecerá. E será arrebatada a igreja de todas as partes do mundo na ressurreição e subirão. Será como quando João veio e até os discípulos eleitos não sabiam? Eles perguntaram: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Ele disse: ele já veio e vocês não souberam. Ele disse: eles fizeram com eles o que disseram que iriam fazer. Sua mensagem a todo Israel foi tão rápido, vejam, somente se desenvolveu em um pequeno, dois lugarzinhos. Ao descer em Jerusalém, ou ali em Enon, onde João foi batizar, e lá embaixo no rio, onde ele estava batizando. O rio secou somente 6 meses e toda a introdução do Messias se realizou. E ele escreve 6 meses a introdução do Messias. E também à esquerda escreve: Cristo governa com vara de ferro. Uma obra rápida rodeará a terra, ele escreve em cima. E também escreve aí os que nunca ouviram o Evangelho. E escreve o milênio também. Continua dizendo: e o Espírito Santo estará trabalhando no projeto que ele mostrou que seria realizado no meio da sua igreja no último dia. Por exemplo, a visão da carpa é um projeto divino que Deus realizaria neste tempo final. Que Deus realizará neste tempo final. E, consequentemente, Deus, por meio do seu Espírito, que é o anjo do pacto, estará realizando esse projeto. Mas como fará? Através de carne humana, colocando todo o seu programa nessa manifestação que ele terá no último dia. Muitas pessoas verão um homem e um povo de crentes realizando um trabalho. Mas outros verão o Espírito Santo realizando esse trabalho, usando o véu de carne juntamente com um grupo de crentes que estarão braço a braço respaldando esse trabalho. E se tornará uma realidade no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está prometida a manifestação plena de Deus. Onde está esse lugar? Aqui está, já feito o lugar. O que ele falou, que seria uma realidade. Agora podemos dizer: eis a realidade. Vejam na página 84 do livro de citações, parágrafo 712, diz: o homem foi feito para completamente depender de Deus. Em cima ele escreve: o homem foi feito para depender de Deus por completo. E à esquerda desenha a pedra angular e as eras. É a razão que somos comparados com cordeirinhos ou ovelhas. Uma ovelha não pode guiar a si mesma. Tem que ter um líder. E o Espírito Santo deve nos guiar. Então, assim que o homem é feito desse modo. E Deus fez todas as suas obras são simples para que as pessoas simples pudessem entender. Deus se faz simples juntamente com o simples para ser entendido pelo simples. E desenha do lado uma estrela de Davi. E em cima escreve: Deus faz tudo simples para ser entendido. Agora continua dizendo: assim que uns verão um homem e um grupo de pessoas trabalhando nesse projeto, e outros vão ver o Espírito Santo operando por meio de um homem, usando também muitas pessoas, ou seja, a sua igreja noiva, como corpo místico trabalhando nesse projeto. Recordem, Deus em simplicidade. Se leem o livro dos selos, recordem bem essa mensagem. Nos diz o irmão William. Recordem bem essa mensagem. Leiam bem essa mensagem. E depois, quando estiver falando, ou seja, o irmão Branham estiver falando do 7º selo, leiam também aí e verão que ele diz que não tinha percebido bem dessa mensagem, Deus em simplicidade, e do que tinha sido dito. Mas agora,
ouvia muito bem quando lhe correspondeu falar do sétimo selo. Ele diz que será em simplicidade. Agora eu vejo bem. 472 do livro dos selos. Notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recorde Apocalipse 10, de 1 a 7, que ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. Ele escreve segunda vinda de Cristo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre seja humildes, recordem que Deus atua em coisas pequenas. Na verdade, não percebia. Realmente não percebia o que estava falando. Mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde, alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Mas o melhor vem como veio João Batista. Ele diz, como vem? Com Moisés e Elias. Lá no Vaticano ele escreve no Papa, ou seja, uma coisa como essa qualquer um dirá. Isso o Papa tem que saber. Que Papa que nada, podemos dizer. E lá no tempo de Jesus, que Caifás que nada. Veio de uma forma tão simples, que a esses líderes religiosos passou por cima. Por milhares e milhares de distância. Mas o melhor vem como veio João Batista. Vem como o nascimento do nosso Senhor, lá num estábulo. Glória a Deus, a hora e Samão. Aqui estamos. Ó, irmão. Podem ver? E ele escreve. Podem ver? Escreve a data aí. E vem como nascimento, pois tem que ter um começo e tem que nascer. 1974. A simplicidade de Deus. Tudo é tão simples que se não vigiássemos, diz o irmão Branham, que iria passar despercebido. O cumprimento, seu cumprimento. Há outro lugar também que nos fala de tudo isso. Depois podem continuar buscando. Na 35 também nos fala. 35 e 36, e todo este livro dessa mensagem, onde o próprio irmão William nos diz, leiam bem, isso ali, que ele nos trouxe também, ao ver o sétimo selo, quando ele estava pregando, diz, não percebia do que eu estava falando quando ele estava pregando Deus em simplicidade, porque ia ser de uma maneira tão simples que somente o povo escolhido de Deus, o povo com percepção profética, podia identificar o Espírito Santo, a coluna de fogo, atuando no meio do povo, cumprindo o que ele prometeu. Nenhuma palavra do reverendo William Branham e nenhuma palavra do Dr. William Soto Santiago cairá em terra. Tudo que os profetas falaram e profetizaram, neste tempo final, tudo será cumprido. Não ficará uma escritura que não seja cumprida. A simplicidade de Deus. Nos colocamos em pé e podemos entoar um cântico.
Podemos cantar. Faz dias que não cantamos o Salmo 103, podemos entoar esse. Eu vi que Ruth cantou hoje. Podemos pedir que nos acompanhe nesse cântico. E a José Guilhermo, o diretor de cânticos, também pode passar. Podemos entoar esse cântico deste salmo do rei Davi. E que possamos sair ao terminar a atividade cheios de força. Já estamos com força. Saiamos rejuvenescidos. Amém. A simplicidade de Deus. Deixamos assim imediatamente conosco nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.